Meus irmãos, vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Eu já tive o privilégio de ler muitos livros sobre avivamento, de estudar esse assunto na palavra de Deus. Mas eu queria hoje, através de um sermão tópico, não expositivo, mostrar para vocês que o avivamento só vai acontecer na minha vida, na sua vida, quando eu compreender qual é o projeto de Deus para mim e para você. Se eu não tiver consciência disso, não vai ter avivamento. Se eu não tiver consciência disso, eu vou ter uma vida medíocre, espiritualmente falando. Porque o projeto que Deus tem para nós não é um projeto de fazer apenas. Isso é secundário. O projeto de Deus, Ele quer que nós sejamos. Projeto de ser. E veja aí, Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos ler juntos? O que é que diz? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Eu quero tirar essa frase: os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O que é avivamento? Avivamento a gente pode resumir numa frase: eu quero ser igual a Jesus. Repete comigo: eu quero ser igual a Jesus. Eu me lembro, quando eu era jovem, adolescente, eu li um livro que era um romance. E o título do livro é Em Seu Lugar, o que Jesus faria? Era um livro muito interessante, porque estimulava a gente a ter uma vida mais cristocêntrica. E avivamento, irmãos, começa com isso. A gente descobrir quem é Jesus. Descobrir que assim como na criação nós fomos feitos à imagem do primeiro Adão, na recriação, no novo nascimento, o projeto de Deus é nos fazer iguais a Jesus. Aí você diz: pastor Arival, isso é muita petulância. Não, mas não é prepotência espiritual. É o que a Bíblia diz. Deus nos predestinou para sermos conforme, ou conformados, ou modelados à imagem. E essa palavra imagem aqui é muito forte, porque a imagem vem sempre acompanhada de semelhança. E a ideia aqui é de ser uma cópia. De ser uma cópia. Então, tudo que acontece na minha vida, na sua vida, como cristão, tem um único propósito. Porque o propósito final de Deus, para mim e para você, é sermos iguais a Jesus. Amém? Então você vai dizer: eu quero ser igual a Jesus. Eu quero ser igual a Jesus. Você lembra daquele hino? Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama
forma divina, todo meu ser refina, que a beleza de Cristo se veja em mim. Amém. Mas se o propósito de Deus é esse, o que Ele nos dá? Porque se Ele tem um propósito, e esse propósito não pode ser alcançado, não tem sentido, tem? Então, a partir dessa ideia, eu quero ser igual a Jesus, e você pode ser, porque esse é o projeto de Deus. O primeiro presente que Deus nos dá, para que isso se concretize na nossa vida, é o Espírito Santo. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Versículo 21 e 22, diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Versículo 22, vamos juntos? Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso. Ele nos selou e nos o quê? Penhorou. Somos dele. O Espírito Santo está em nós. Mas veja no capítulo 3, por favor. E eu quero que você entenda, porque é a mesma palavra no grego. 3,18, o que diz aí? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria, como pelo Senhor, o Espírito. Preste atenção. O projeto de Deus é nos conformar à imagem do seu Filho. Tá certo? Para que isso aconteça, é necessário que o Espírito Santo, ele não somente habite em mim, mas ele vai fazendo esse trabalho de conformação à imagem de Jesus. Não é pela força, não é pela violência, não é pelo legalismo, não é pela religiosidade, é pelo poder do Espírito. O Espírito vivifica, o Espírito santifica, o Espírito mortifica, o Espírito produz o fruto do Espírito Santo, o Espírito Santo nos capacita com poder, com dons espirituais. O Espírito Santo vai deletando e mortificando e tirando de mim aquilo que é do velho homem e vai inserindo, enxertando em mim aquilo que é de Cristo. É o Espírito que vai nos conformando, trabalhando, burilando a nossa vida. Por isso que nós precisamos do Espírito. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito. Por isso nós temos que buscar a plenitude do Espírito, porque é o Espírito que faz essa obra de conformação. Então, o Deus, na sua sabedoria, Ele não somente nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, mas Ele coloca agora o Espírito Santo dentro de mim. E esse Espírito Santo cumpre a lei de Cristo em mim. Esse Espírito Santo me dirige, me enche, me guia. E quanto mais eu ando no Espírito, e quanto mais eu vivo no Espírito, e quanto mais eu sou dominado pelo Espírito, mais parecido com Jesus você é. Amém? Mas em segundo lugar, qual é o segundo presente que Deus nos dá nesse projeto que Ele tem de nos conformar à imagem de Jesus? Eu quero que você vá lá, por favor, para 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3.
Deus nos dá o Espírito, mas Deus também nos dá a palavra dele, a Bíblia Sagrada. A Bíblia. E a Bíblia, ela nos torna sábios para a salvação, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não somente gera, é a semente da fé, é pela palavra, como diz Pedro, que nós recebemos o leite espiritual. É pela palavra que nós somos amadurecidos, aperfeiçoados. Veja o que diz 2 Timóteo capítulo 3. Ele diz assim: tu porém, verso 14, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que a palavra faz é nos salvar. Mas veja, vamos ler bem forte, 16 e 17, vamos lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa palavra perfeito no grego é a palavra teleios, significa amadurecido, significa aquela pessoa que atingiu a estatura espiritual completa, amadurecido. E é tão interessante, porque a palavra ela tem um poder de nos aperfeiçoar. Então o Espírito Santo, Jesus diz assim, né? Lá na oração sacerdotal, que a palavra de Deus é a verdade. E a verdade de Deus nos santifica. Então não existe processo de santificação, processo de amadurecimento, se não for o Espírito Santo agindo pelo poder da palavra. Não existe avivamento sem o Espírito e sem a palavra. Nós somos aperfeiçoados, amadurecidos, mas não somente isso, nós somos capacitados para produzir as boas obras por causa da palavra. Irmãos, a palavra de Deus é eterna. E se você observar o que está no Salmo 19, depois de falar da revelação natural e mostrar a insuficiência da revelação natural para nos salvar, Davi, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura o quê? A alma. Ela dá sabedoria aos simples, ela ilumina os olhos. Então é pelo poder da palavra, e aí entra a importância de que só vai ter avivamento se a gente ter compromisso de leitura, de oração. Veja rapidamente o que está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1. No versículo 14 diz que nós temos aí, versículo 4, 1 de Pedro 1,4, o que que diz? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, o que que diz? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Quando eu creio nas promessas de Deus, quando eu oro as promessas de Deus, quando eu vivo nas promessas de Deus, essas promessas que estão na palavra de Deus têm o poder de nos santificar e de ir trabalhando na nossa natureza, e a gente vai ficando mais parecido com quem? Com Cristo, porque esse é o projeto. Vocês estão me entendendo ou não?
qual é o primeiro presente? O Espírito Santo. O segundo presente, o quê? A palavra de Deus. Terceiro presente. Vamos dar um pulinho lá em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque essa é uma verdade que muitas vezes não é dita nos avivamentos. É que não vem avivamento se não for por homens escolhidos e levantados por Deus. E o terceiro presente que Deus dá para a igreja, para atingir esse projeto de nos conformar à imagem de Jesus, são pastores, professores, evangelistas. Veja o que diz o texto. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Jesus Cristo. E Ele mesmo quem? Jesus. Ele concedeu uns para apóstolos, Novo Testamento, outros para profetas, Antigo Testamento, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Os apóstolos não tem mais, os profetas não tem mais, nós temos agora os evangelistas e os pastores. E todo pastor, ele é um professor. No grego, pastores e mestres aí, uma palavra só, está junto. Por que Deus presenteia a igreja? É Jesus que presenteia. Não é você que se faz pastor, não é você que escolhe pastor. Quem presenteia a igreja com pastores é Jesus. Por isso que ele diz: rogai ao Senhor da seara que mande o quê? Trabalhadores. Veja o que diz, qual o propósito desses pastores? Versículo 12 até 13, vamos lá? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Preste atenção, nós precisamos de pastores levantados por Deus, professores que ensinam a palavra de Deus com fidelidade, com amor. E a terceira dádiva que Deus dá para a igreja, nesse projeto de nos conformar à imagem de Jesus, Ele nos dá homens chamados por Ele para trabalhar na nossa vida. Amém? Quem se lembra aqui da sua professora de escola dominical? Hein? Departamento infantil, que você aprendeu 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, né? Deus é amor. E naquele tempo não tinha, era flanelógrafo. Lembra disso? E tinha uma irmã que ela não tinha flanelógrafo, ela pegava a revista e cortava a segura e dava aula, montava no jornal. Irmãos, Deus usa pessoas, levanta pessoas. Todos os avivamentos realizados por Deus na sua soberana vontade, Ele levanta gente, e levanta gente improvável, e levanta gente que eu e você não levantaríamos, mas Deus, Ele faz isso. Amém? Amém. Gostei do menino aí, tá bom. Quarto lugar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 1. Deus nos dá o Espírito, Deus nos dá a palavra, Deus nos dá pastores e mestres evangelistas, mas Deus também vai nos dar
O método, irmão, isso é que me impressiona. Colossenses, capítulo 1, versos 28 a 29. Vamos ler juntos? Colossenses, capítulo 1, versos 28 a 29. O que Paulo diz aí? O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que o método de Deus levar pessoas à maturidade, atingir a estatura, é a pregação, o ensino, o discipulado. Deu para entender? Não é com a campanha das 7 semanas, não, tá? Não é com unção, com óleo, não é com... Não. É com ensino. Porque se você juntar tudo, preste atenção, se você juntar o Espírito com a palavra, com homens chamados por Deus, e esses homens vão usar agora o ensino. A pregação, o discipulado. E nós só temos 2 tempos para fazer isso. Paulo diz, há tempo e fora de... Só tem 2 tempos. Não é primeiro tempo, segundo tempo, não. É há tempo e fora de tempo. Isso significa o quê? Em todo o tempo. Em todo o tempo. Então a igreja não pode parar de pregar, de ensinar, de discipular, de incutir, de instar, de repreender, de corrigir. É a palavra, irmãos, é a palavra, é a palavra. Não virá avivamento sem o ensino e a pregação poderosa da palavra de Deus. Não vem. E onde a palavra não estiver, Deus não está ali também não. Deus vela pela sua palavra. Mas eu quero concluir fazendo 3 aplicações práticas. A primeira delas está lá em Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 3. Deus tem um projeto, é nos conformar à imagem de Jesus, sermos iguais a Jesus. Paulo diz, isso é o meu alvo. O apóstolo Paulo diz, isso é o meu alvo. Veja lá, irmãos, versículo 13, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que as diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Que prêmio é esse? Ser igual a Jesus, ter a estatura de Cristo. Mas a gente cai, a gente peca, a gente erra, mas Paulo diz, mas nós não o quê? Desistiremos. Não desistiremos. Então nós temos que ter esse alvo. Esse alvo, sermos uma igreja cheia de gente que parece com Cristo, que está buscando ser igual a Cristo, que não tem outro projeto de vida que não seja ser igual a Jesus. Esse é o projeto de Deus. Segunda coisa importante, Hebreus, capítulo 5. Versículo 7 e 8. Eu quero dizer para você que Deus está formando você à imagem de Jesus, mas Ele não está formando você
dentro de uma redoma. Ele está fazendo isso em você no meio das lutas, das provações, do choro, das tristezas. Você está sendo conformado à imagem de Jesus nesse mundo que jaz no maligno. Hebreus 5, vamos ler juntos? Versículos 7 e 8. Vamos ler bem forte, o que é que diz? Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha que coisa linda. Embora sendo filho, ele sofreu ou não sofreu? E é o filhão, tá? É o F maiúsculo, é o filho mesmo, o primogênito, o unigênito. Ele sofreu, e ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Então esse negócio que o Espírito Santo faz de deletar o velho homem e inserir o novo homem, isso dói pra caramba. Você não cresce, você não se assemelha a Jesus, porque foi esse o método de Deus. Em meio de muito choro, de muitas lágrimas, de muita oração, de muito gemido, é aí que nós estamos sendo o quê? Formados à imagem de Jesus. Mas eu quero terminar, quero que você fique de pé. E vamos ler 1 João capítulo 3, porque eu quero dar uma notícia boa para você. Notícia é que Deus vai concretizar esse projeto. Vai concretizar. E veja, em 1 João capítulo 3, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos o quê? Semelhantes a Ele, e o veremos como Ele é. Antes eu não era, agora eu sou, mas eu ainda não sou o que serei. Eu serei semelhante a Jesus. Deus vai concretizar esse decreto na minha vida e na sua vida, meu irmão. E aí nós temos que agarrar nisso. Agarrar nisso. Os outros projetos, aquilo que acontece, está tudo dentro desse projeto maior aqui. Está doendo, está sofrendo, está lutando, mas Jesus Cristo está sendo inserido em mim. Cada dia mais eu estou sendo transformado de glória em glória à imagem de Jesus. Amém? Então você tem valor, tá? Você é uma raridade.